Bom, ele sempre estudou, ele sempre pensou muito grande para o nosso futuro. Ele sempre almejou um bom trabalho, sempre estudar para manter a nossa família. E a gente sempre sonhou em ter filhos, só que as nossas filhas vieram antes do nosso casamento, inesperadamente, mas vieram e foi muito bom, graças a Deus. Mudou bastante o nosso pensamento. O Lucas, antes disso tudo, ele já era um homem maravilhoso, um filho. Ele sempre foi um bom amigo, um bom namorado, agora marido, um bom irmão. Sempre trabalhou, desde os 14 anos de idade, sempre trabalhou. Ele sempre pensou a longo prazo, o que eu quero daqui pra frente, o que eu quero daqui a 5 anos. Então ele sempre esteve pensando à frente, pra ele sempre viver bem. E aí ele trabalhava com licitação na época que ele foi preso. E lá dentro ele continuou estudando, não parou. No dia que ele foi preso, ele estava fazendo uma prova do concurso da SEAGRE. E aí aconteceu isso. Ele saiu da prova, veio encontrar com o pai dele pra eles irem pra casa. Ele não estava nos prédios, ele já estava longe. E aí eles se desencontraram. O Lucas achou que ele estivesse dentro, mas não estava. E aí ele foi por um lado, o pai dele, não estou aí, sai daí agora. E aí não deu pra ele sair. Quando deu 8 horas da noite naquele domingo, a gente tava em casa, então eu tava falando com ele até umas 6 horas da tarde. Aí eu só vou na delegacia, a gente vai fazer a OIT e vou pra casa. E aí deu meia-noite nada, deu 6 horas da manhã e nada. E aí o pai dele foi saber o que tinha acontecido e tudo mais, e a gente descobriu no outro dia que ele tava preso. Foi algo inesperado, sabe? A gente não esperava, de verdade. Nós achamos que... na época a gente achava que ele ia realmente nessa oitiva, tem muita gente, então deve ser esse motivo que ele tá demorando. Só que não. Eles ficaram presos lá, todo mundo algemado na chuva. Naquele dia choveu muito e eles estavam na chuva. E aí a gente ficou aguardando. A gente não podia contatar nenhum advogado ainda, porque tava tudo muito na hora. E aí a gente tava nervoso já, porque a gente não sabia o que fazer. Mas aí passou 3 dias, uma semana e nada. Aí nós contratamos o advogado e aí ele foi pedindo pra ele sair e nada. Só recebemos não, todos os dias. Nossa resposta sempre foi não pra saída dele, apesar dele não ter cometido nenhum crime. Bom, agora a gente tem 2 filhas, né? A Jasmine tem 3 anos de idade, a Jade tem 10 meses. Na época que ele foi preso, em 2023, a gente só tinha a Jasmine. No primeiro mês ela ficou doente, o mês inteiro por falta dele. Eu deixei minha dor de lado, porque eu tinha que cuidar da neném, então eu vim sentir mais lá pra junho, quando eu realmente vi que ele estava passando e ele não estava saindo. Então eu vim sentir mais bem no meio do ano de 2023. A injustiça, porque todos os dias eu vejo gente saindo da cadeia, pessoas que realmente cometeram crimes e ele que não cometeu nenhum tá lá. Não só ele, como todas as outras pessoas. Bateram nele lá dentro, deram 2 chutes na costela dele, ele caiu. Aí esse ossinho dele aqui tá pra fora. Foram transferir ele de um... Tem um PDF, tem um CDP. Na época eu não lembro se ele tava no CDP ou no PDF. Mas foram trocar ele e aí colocaram ele dentro do camburão. E simplesmente um dos policiais que já perseguia ele desde o início jogou gás lacrimogêneo dentro da viatura, com ele dentro. Meu sogro ficou sabendo, ele pediu pra fazer perícia, fizeram uma semana depois não tinha mais nada, então não tinha como provar. A gente não conseguiu provar nada pelo tempo depois que eles levaram o Lucas pra fazer a perícia. Fizemos muito medo. A gente fez de tudo pra transferir ele. Olha, quando meu sogro estava conversando com o advogado, nós pensamos que iam policiais penais. Só que foi a DPOE, não foram policiais penais. Infelizmente, foram policiais que eu achei que tivessem transferido um Fernandinho Beiramar da vida. Ou, sei lá, algo pior do que ele, porque foram 35 policiais armados. Veio muito mais dor, sabe, quando a gente viu aquilo, porque ele não podia olhar pra gente, ele não podia ser consolado. Eu tenho certeza que ele ia querer muito um abraço de alguém. Ele não podia olhar pra ninguém, ele não podia levantar a cabeça por nada, a gente não podia tocar nele, porque senão eles levariam ele imediatamente. Deus,
A única coisa que eu consigo descrever é Deus que está usando muito ele lá dentro. Então, ele está sendo usado de uma forma tão bonita por Deus que Deus está conseguindo mantê-lo calmo e resiliente demais lá dentro. Essas pessoas não sabem de nada. Eu acho que pra gente sentir a dor do outro, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar. E se fossem eles? Será que a gente não estaria tendo empatia por eles? Falta muita empatia. As pessoas precisam se colocar no lugar uns das outras, pra elas sentirem o que tá passando na vida. Não existe. Existe prova de que ele não estava no local no momento da quebradeira. Essas provas tem. Eles mandaram uma declaração pra gente de que o Lucas estava prestando concurso na hora. E ele voltou porque algumas pessoas fugiram. Então é a mesma narrativa pra todo mundo. Ficaram com medo dele fugir e prenderam ele. Ele e outras pessoas que estavam em suas casas dormindo às 5 horas da manhã. A gente acordou com policiais federais na nossa porta às 5h20 da manhã, quebrando a nossa porta. Ele, calma, eu acho que a Polícia Federal, antes de eu levantar, o Lucas tem alguém batendo. Ele, calma, acho que a Polícia Federal, como assim? Ele, calma, acho que a Polícia Federal, eles devem ter vindo buscar porque eles devem estar com medo de eu fugir. Tudo bem. Ele saiu tranquilamente, abriu o portão pra eles e falou, olha, eu só vou me trocar ele. Aí os policiais falaram, toma um café, se despeça da sua família, com tranquilidade que a gente vai te levar. Ele entrou, tomou o último banho aqui fora, tomou um café da manhã bem reforçado. E aí foi. E voltou. Esse período todo ele ficou de tornozeleira. Ele podia ficar de 6 da manhã até 10 da noite na rua. Tudo que ele tinha pra resolver, ele fazia durante o dia. No final de semana a gente não saía de casa porque ele não podia. Então era só em casa. À noite, na semana, ele ia pra igreja, voltava às 9h30. Por mais que o culto acabasse às 10, ele voltava às 9h30. Eu iria pedir pra ele se colocar no lugar de cada família, principalmente das famílias que perderam alguma pessoa pra morte, porque os nossos que tá vivo a gente já sofre, imagina pra quem perdeu o pai, o marido, por dentro. Eu acho que eles têm que se colocar no lugar de cada pessoa, de cada família, porque é só assim pra eles saberem que a gente sente. Eu peço que eles pensem nos filhos deles, se fossem eles fugindo pela lista do pai. Eu acho que eles têm que ter um pouco de misericórdia por cada um. Principalmente daqueles que já se foram. Ele trabalha de 8 às 16. Ele estuda lá dentro. Parece que agora tem um estudo bíblico também. E ele lê livros. Ele ajuda em tudo que os policiais ou qualquer pessoa pede pra ele lá dentro. Ele tá ajudando. Então, ele não tá parado, ele tá trabalhando lá dentro. E isso já ajuda nas remissões, só que pra gente não tá valendo de nada. E mesmo já tendo cumprido todos os requisitos. E mesmo já tendo inclusive ultrapassado em termos de Sim. dias pagos. Sim, infelizmente foi negado a remissão de pena dele. Mesmo tendo passado. Ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo marido, ele é um ser humano maravilhoso. Ele sempre ajuda o próximo. Não é porque eu sou mulher dele, eu sou suspeita pra falar isso, mas desde antes da gente casar, a gente tava se pensando, eu sempre vi ele ajudando o próximo. Ele é um bom filho, demais, ele é um bom irmão, ele é uma boa pessoa. Ele sempre buscou ser melhor. Nunca melhor que ninguém, mas o melhor dele. Então, eu acho que ele não tinha que estar ali, ele tinha que estar vivendo a vida dele com a gente aqui fora. Não só ele, sabe? Mas as outras pessoas também, que eu acredito que o sonho dele e de muitas outras pessoas estão sendo arrancados deles, mesmo sem eles quererem. E eu acho que as pessoas têm que ver o Lucas de verdade, não o Lucas brasileiro, o golpista ou o preso político, mas o Lucas. Tem que conhecer ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa demais. Demais.